Mas eu quis trazer para vocês esses modelinhos de porta-doce, porque eu acho que eles são bem versáteis e eu queria mostrar também como é que eu uso os moldes. Então, eu tenho aqui 3 moldes, eu vou mostrar 4, né? Esse tá bem sujo, porque eu nem cheguei a usar ele nessa encomenda. Mas também dá pra ter sido usado esse molde aqui pra fazer um redondinho. Eu só peguei a massa. Eu vou passar pra vocês as medidas que eu usei as cabecinhas, tá? Esse redondo eu fiz um macaquinho. E com esse aqui, eu fiz as cabecinhas, tá? Então, eu já fiz algumas, deixei algumas aqui pra terminar com vocês, pra vocês verem. Eu não deixei... Eu não vou mostrar pra vocês como é que põe a massa no molde e desmolda. Mas eu vou mostrar pra vocês as forminhas que eu usei, tá? Antigamente, eu tinha aquela forminha com as patinhas aqui já, sabe? Já junto aqui. Só que ela era muito ruim e eu acabava só usando essa parte do meio. E agora, tem esse molde aqui. Inclusive, o meu tá marcadinho aqui, mas eu uso mesmo assim. E aí, eu faço as bases, tem que deixar secar bem. Essa tá bem dura, faz uns 3 dias que eu já fiz. E aí, faço as cabeças também, deixo secar, pra depois fazer as patinhas pra colocar. Porque elas envergavam tudo e estragava todo o trabalho. Então, eu acho melhor assim, separadinho, tá? Então... essa base vai 20 gramas de massa e esse molde aqui vai 8 gramas de massa, tá? Então, são 8 gramas de massa para fazer o redondinho. Eu acabei fazendo na mão porque eu acho muito mais prático, acabo nem usando muito molde. Então, eu fiz aqui, a minha cliente pediu só a palhacinha, o leão e o macaco. Então, o leão, ele já tá quase pronto. Acabei de fazer a juba dele aqui. É uma leoa. É um leão com juba. É uma leoa, na verdade, né? Enfim. E aí, a palhacinha. Falta só o narizinho. E o macaquinho, que eu já fiz alguns aqui, pra adiantar, né, o trabalho. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esses detalhes aqui. Do Circo Rosa. Esse marronzinho aqui, que vai ser do macaco, né? Esse macaco que tem o chapéuzinho, pode ser usado no safari também, né? É só não usar o narizinho vermelho e fazer ele normalmente. O leão também. Eu uso o mesmo molde, inclusive, tá? Eu vou começar pelo macaco aqui. Então, eu já separei uma massa cortada, eu cortei com o cortador 20, tá? Cor de pele. E aí, eu pego a minha tesoura, eu vou cortar um pedacinho desse redondo pra fazer a carinha dele de baixo. Aí, eu passo um pouquinho de cola e vou colocar nessa parte aqui. Ele é um pouquinho menor que a minha carinha, então, eu vou puxar essa parte pele. Eu faço assim com o dedo, ó, pra fazer a parte da carinha. E aí, eu vou pôr um pouquinho de cola aqui, vou fazer a parte de baixo. A parte de baixo, ela tem 1,5 gramas de massa pele, tá? Então, eu vou fazer uma bolinha, eu amasso um pouquinho. Essa minha pele tá bem dura, já tá quase não dando mais pra usar. Então, eu faço uma bolinha, com o meu dedo eu estico bem no meio, tá? Já quase fica a bochechinha, ó. E aí, eu vou apertando com o polegar as partes, né, da ponta. E vou afinando, tá? Eu vou ajeitar ela aqui, na carinha do meu macaco. Então, eu ponho aqui na metade da carinha e aperto. Tem que sempre passar, né, o dedo pra tirar toda a marcação que ficar, toda a digital às vezes fica. Então, eu vou ajeitando aqui com o dedo
E agora eu uso um marcador assim. Eu tenho dois marcadores que eu uso muito, que são marcadores de pincel. Vocês já devem ter visto, né, nos outros vídeos. Aqui no macaco, eu uso esse maior, que é um marcador de um pincel maior. E eu vou fazer uma boquinha aqui bem no meio. E com esse marcador menor, eu cortei dois lados. Então, tem um lado que é a boquinha e o outro lado eu cortei um pouquinho menor, que é pra fazer essa marcação aqui, ó, da bochechinha do macaco, tá? E aí, eu pego a minha estequinha agulha mais fininha e vou fazer uma boquinha assim, puxando pra baixo, tá? Bem aqui no meinho, faço pra cima e pra baixo. E aí, eu vou colar bem no meio aqui da cabecinha do meu macaco. É super rápido de fazer. A orelhinha são duas bolinhas. E aí, eu marco com a ponta da esteca pra fazer o furinho da orelhinha do macaco, tá? E fica assim. Pra fazer o chapéu, eu vou usar na parte de baixo, na aba, 0,5 gramas de massa. Então, eu faço sempre, começo com uma bolinha e com o meu dedo e a minha palma da mão, eu vou fazer assim, tá? Eu vou dar uma achatadinha aqui de leve, vai ficar assim. E aí, com 1,2, eu vou achatar, eu vou rodar aqui na minha palma, vai ficar assim. E agora, eu vou apertar. Com o polegar, eu vou ajudar pra deixar essa parte reta, tá? Eu vou puxar aqui porque ficou um monte de marcação, ó. Já fica o chapéu quase. E aí, eu vou usar a mesa, eu vou empurrar contra a mesa pra ficar reto essa parte do meu chapéu, tá? Vou passar cola aqui e vou colar ali na minha aba. Eu colo ele assim mesmo, porque daí eu aperto um pouco, ó, pra ficar assim o chapéuzinho. E vou pegar a minha cola lantejoula, um pinguinho de cola lantejoula, vou pôr aqui na pontinha. E vou colocar uma florzinha. E esse chapéu eu vou colocar na cabeça do macaco. Uma macaca, né, na verdade. E eu vou colocar ele de ladinho. Então, eu vou colocar assim, ó. Agora, isso aqui tem que esperar secar pra eu terminar de pintar a carinha dela, né? E colocar o narizinho. Posso até colocar o narizinho, como eu pus na outra. Narizinho não tem medida, sabe? É só uma bolinha vermelha. E aí, eu deixo secar, tá? Eu vou explicar agora o leão. O leão, eu usei esse cortador. Ele... eu não sei o tamanho aqui, não tem. Que engraçado, né? É o segundo cortador desse tamanho. Geralmente, a gente faz as bases, né, da vela. E eu usei o cor de rosinha bem clarinho. Porque como é circo rosa, né, dá pra fazer marrom claro. Eu geralmente faço marrom claro no leão. Mas nesse caso, a juba é cor de rosa. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui na minha perna, porque essa minha massa, ela tá bem grudenta. E aí, eu vou pegar 0,4 gramas de massa cor-de-rosa bem clarinho. Eu vou fazer o fuço dele, do leão ali, tá? Então, eu vou esticar assim. E aí, eu vou usar o polegar pra abaixar esse meu rolinho. Vai ficar assim, só isso, tá? Vou passar um pouquinho de cola. Eu vou colar aqui na carinha do meu leão. Eu posso dar uma apertadinha. E uma ajeitadinha aqui, tá? Eu fiz também um lacinho. Esse é um cor-de-rosa, um tom mais escuro que aquele cor-de-rosa bem clarinho. E eu fiz usando... eu vou pôr aqui um pouquinho de cola lantejoula, que eu vou colar um strass ali. Eu usei essa forminha de lacinhos que eu tenho. Às vezes, eu não tenho vontade de fazer lacinho de tecido, né? Que é mais fácil de fazer de massa mesmo. E aí, põe um strass ali na pontinha e vou colar nessa orelhinha aqui do leão, tá?
Eu sempre passo cola nessas coisas aqui, porque a gente nunca sabe se vai cair, né? Então, vai ficar assim. Eu vou pegar uma massa marrom ali pra fazer o narizinho. É um marrom quase nada de massa. E aí, eu estico ela assim e aperto aqui no meu polegar pra fazer um triângulo minúsculo pra colocar aqui, ó, no nosso focinho, tá? Se quiser passar cola também, pode passar. E aí, o nosso leãozinho, né, a nossa leoa já tá pronta, tem que deixar assim. Tem que deixar secar pra gente colocar lá no nosso porta-doce. A nossa palhacinha, eu também usei a forma, né, essa forminha aqui. A única diferença é que eu fiz uma orelhinha e coloquei um brinco. Eu achei que esse brinco ficou muito grande. Ela acabou ficando muito exagerada depois que eu colei o lacinho, mas aí já tinha colado, sabe? Mas enfim, agora não dá mais pra tirar. O ideal é fazer com strass, aquele strass que eu coloquei ali no leão. Fica mais delicadinho o brinco, esse brinco ficou muito perua. E aí eu vou pegar uma massa branca. Vocês repararam que eu já coloquei ali o olho, né? E o olho, fica à vontade, né, de cada uma fazer o olho que bem quiser. Dá pra fazer o olho com a tinta também, dá pra fazer só um risquinho com, né, como a gente faz com unicórnio. Enfim, daí vocês adaptem aí o olhinho da palhacinha que vocês quiserem. Peguei uma massinha branca, quase nada de massa também. Eu vou esticar e apertar ela assim. Espremer ela aqui na boca. Esse aqui não tem medida, porque a balança, ela acaba não dando, né, pra medir esse pouquinho de massa que a gente usa. Sei lá, deve ser 0,2. E aí, faço uma boquinha igual do macaquinho, tá? Vou fazer o cabelinho dela. Já deixei cortado aqui. O cabelinho, eu tô usando o cortador de 30. E vou colocar aqui no meio da minha cabecinha. Vou apertar aqui do lado da orelha e fazer a franja. Então, eu puxo e abaixo. E aí, vou ajeitando a massa que sobrar, tá? É só isso. Eu nem passo cola, porque depois ela vai grudar na cabeça. Faço a marcação aqui. Vou fazer que nem eu fiz, duas tirinhas pequenas, que nem eu fiz na palhacinha da bola de acrílico, vocês lembram? Um emaranhado aqui pra fazer o pompom na cabeça dela. Dá pra fazer só uma bolinha, dá pra fazer 3 bolinhas de massa, né, nessa chuquinha que ela usa. Dá pra fazer outro tipo de cabelo, dá pra fazer rabo de cavalo, dá pra fazer chuquinha mesmo, né, como eu faço na mágica. E aí, eu vou colocar aqui. O cabelinho também, vocês podem mudar. Então, daí vocês podem criar um monte de outras carinhas de princesa, ou, né, Branca de Neve, chapeuzinho. E aí, põe o lacinho, tá? Foi aqui que eu achei que ficou muito exagerado. Mas ficou bonitinho do mesmo jeito. Dá pra fazer lacinho de biscuit também, né? Com aquela forminha que eu fiz ali do leão. E aí, põe um pinguinho de cola aqui e faço o narizinho vermelho, tá? Agora, eu tenho que esperar secar um pouco pra continuar. Eu gosto de fazer tudo junto. E aí, vou fazer agora a parte das patas e do bracinho e da perninha, tá? A gente vai fazer a parte das patinhas e dos bracinhos e das perninhas. Eu já deixei algumas coisas aqui prontas. Então, eu vou precisar de 4 desses círculos com babadinho, tá? Então, eu cortei usando o cortador 20. Eu já fiz, né, esse babadinho e já ensinei lá na bola acrílica da palhacinha. Mas eu achei melhor repetir aqui, porque não custa, né? A gente fazer o babadinho, esse bem pequenininho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar no meio. Opa, caiu. Vou dobrar no meio, tá? Então, eu vou precisar de 4, né? Porque são 2 nos braços, 2 nas pernas. Então, eu fiz os babadinhos e deixo aqui separadinho. Para as perninhas da palhacinha,
eu usei 3,5. Não. Para a perninha e o bracinho da palhacinha, eu usei 2,8 gramas de massa. Então, eu fiz um redondo. E aí, eu alongo, né, pra fazer o bracinho ou a perninha, porque é a mesma coisa. E aí, eu achato aqui na mesa, tá? Vai ficar assim. E eu vou colar o babadinho aqui. Eu colo com a parte reta para baixo, tá? Vai ficar assim. Pro sapato, eu vou usar 2 gramas de massa. Então, se a palhacinha é cor-de-rosa, eu vou usar o sapatinho azul. Se ela for amarelinha, eu posso usar o sapatinho cor-de-rosa. Então, eu faço assim um jogo de cores, tá? Faço arredondo, alongo só um pouquinho, e aí achato na mesa. Achato na mesa, tá? É só assim, são 2 desse. Pra mãozinha, é 0,8 gramas de massa. Faço uma bolinha. Eu afino uma ponta, aperto. Vou arredondar aqui com o polegar. Pego a minha faquinha e vou fazer a marcação do polegar, tá? Faço isso 2 vezes, o sapatinho 2 vezes. E aí, vou colar a mãozinha no meu bracinho. Passo um pouco de cola e só colo aqui, tá? E faço isso no meu sapatinho. Um pra lá. E um pra cá. Então, eu faço assim, os pezinhos pra lá, tá? Um pra cada lado, assim. E aí, eu vou passar cola aqui na pontinha do braço. E vou pôr aqui no meu... na minha base, e eu empurro usando o dedo, tá? Então, vai ficar assim. Eu deixo um espaço, sei lá, de um dedo mais ou menos, pra colocar a cabeça, né? E aí, coloco a outra mãozinha e as perninhas eu ponho pra cá. Então, uma perninha pra cá e uma perninha pra lá. As perninhas abertas, tá? Esse que é o problema. Agora, isso aqui demora um dia mais ou menos inteirinho, uns 2 dias, dependendo, pra secar. E aí, só depois que eu vou fazer o babado e colocar a cabeça aqui. Então, eu vou deixar aqui em cima pra terminar os outros. Por isso que eu faço, né, vários, porque daí, enquanto seca um ali, eu já vou fazendo outras coisas. Então, a pata dos bichos, eu uso 3,5. Quando é pata assim inteira, que não precisa, né, separar sapato, separar a mão, é 3,5. Então, eu uso meu dedo pra fazer essa marcação. Essa parte que ficou a bolinha, eu aperto, vou rodar aqui pra fazer a pata, tá? Então, essa parte aqui é o pulso. Uso a minha faquinha pra fazer 2 marcações de dedo e só, tá? É só isso. Eu repito isso 4 vezes para cada bicho, né? 4 vezes pro macaco, 4 vezes pro leão. E aí, não tem segredo, é só passar cola e colar. O rabinho é 0,5 gramas de massa. E também eu espero pra colar a cabeça, tá? Eu vou pôr o rabinho aqui. E viro ele em cima da perninha. É só isso, vou fazer isso no leão. E aí, espero secar bem pra fazer a finalização e colar a cabeça. Então, eu já tô com os porta-doce aqui, terminados. E eu só vou colar a cabecinha deles aqui. Eu ainda não terminei a pintura do rostinho deles. Mas é só fazer um risquinho no olhinho. É muito fácil fazer o macaquinho. E é só fazer uma bolinha ou fazer um risquinho pra baixo, tá? E terminar aqui a bochechinha. Então, eu uso as mãozinhas aqui pra dar um apoio. E eu vou fazer a cabecinha desse meu macaquinho de lado, tá? Não precisa usar Tack Bond, ele para com a cola mesmo. O leãozinho também, eu abro mais aqui, fazer assim, a cabecinha tem que ficar reta,
tá? Por isso que tem que estar bem seco, porque é muito mais fácil, né, pra parar. E a palhacinha assim, se eu usei azul e rosa, eu vou usar cabelinho amarelo. Se eu usei rosa e amarelo, eu vou usar o cabelinho azul. Eu sempre tô mesclando essas três cores. Eu vou pôr o braço aqui um pouquinho mais pra frente, pra forçar aqui. Eu sempre dou uma viradinha na cabeça, tá? Pra ficar assim. Então, agora eu vou esperar secar. E é só tirar foto pra vender. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar aí também as sugestões, vou mostrar eles terminados, o rostinho. Eu tenho um brigadeiro que eu fiz de mentirinha, que eu ponho aqui, tiro foto, não tem quem resista. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês numa próxima aula.